Sabadão começando e o canal Ligados no Flu já está na área para trazer as últimas informações para você, torcedor tricolor. Véspera de jogo pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Fluminense e Santos e o técnico Renato Gaúcho vai fazer mudanças na equipe, principalmente porque jogou com os reservas na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Os titulares voltam, mas mesmo assim Renato deve fazer mudanças, tá? Todos os titulares que jogaram, por exemplo, contra o Bragantino na rodada do final de semana passado, não estão garantidos como titulares no jogo de amanhã, não. E a gente vai trazer esta e outras notícias para vocês a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu. Antes, quero reforçar aquele pedido, é importante demais que você se inscreva aqui no canal, ative o sino para receber as notificações e também deixe o seu comentário, me diga o nome da cidade, de onde você assiste, de onde você acompanha o canal Ligados no Flu. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar falando aqui sobre essa parceria que o Fluminense fechou com o América, que tem como presidente Romário. O Fluminense informou ontem que vai ceder de 3 a 5 jogadores para o América para a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca. Foi um pedido do Romário ao presidente Mário Bittencourt e os dois negociaram esse acordo aí, costuraram esse acordo. Vai ser um empréstimo que vai, dar oportunidade aí para que alguns jogadores que não estão sendo utilizados, para que eles possam ganhar alguns minutos na disputa do Campeonato Carioca da Série A2 e, claro, de alguma forma também tentar ajudar o América a voltar à elite do futebol do estado do Rio de Janeiro. O Fluminense hoje, segundo o GE, gente, tem os seguintes jogadores que já estouraram a idade e não estão sendo aproveitados, tá? Os zagueiros Caio Leão, Davi Alves e o Davi Xunde, o volante Freitas, os meias Thiago Henrique, inclusive estava relacionado para o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana, e também o Iago Ferreira, filho do Iranildo. Ele chegou a ser emprestado esse ano para o Brasiliense, mas o empréstimo já acabou, ele já retornou ao Fluminense. Também é outro que pode ser aproveitado pelo América. Além dos atacantes, Lucas Felipe, Luiz Freitas e o Luan Brito, filho do Marco Brito, que o ano retrasado foi emprestado ao Porto, o ano passado foi emprestado ao Defensor do Uruguai e não conseguiu uma sequência aí no Fluminense, e é outro jogador que de repente pode pintar essa lista aí de empréstimos para o América. Vou dizer para vocês, eu torço assim para que o América possa voltar à elite do futebol do Rio, sabe? Porque eu acho que aquelas equipes tradicionais, que a gente tinha antigamente no Campeonato Carioca, que todo ano estavam lá, acho que fazem falta, ao futebol do Rio de Janeiro. Clubes como, não só o América, que já jogou até primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas o Olaria, Campo Grande, Americano, Goitacás, Friburguense, América de Três Rios, Entrerriense, Itaperuna, São Cristóvão. São equipes que desapareceram da primeira divisão do futebol do estado do Rio de Janeiro. E eu, como sou um cara das antigas, sou bem saudosista, gostaria de ver essas equipes de volta à elite do futebol estadual, quem sabe, começando pelo América. Boa sorte, o América na disputa da Série A2 do Campeonato Estadual do Rio. Bom, a gente continua aqui com o canal Ligados no Flu, falando agora, gente, sobre Copa Sul-Americana. A Conmebol finalmente bateu o martelo e definiu o local do jogo entre Fluminense e União Espanhola, marcado para o dia 23 de abril, uma quarta-feira, às 7 horas da noite. O jogo vai ser nesse estádio aí, que vocês estão vendo, o estádio Bicentenário de la Flórida, em Santiago, no Chile. Vou dar um zoom aqui, vou dar uma voltinha aqui pelo estádio. Olha, o estádio muito simpático, muito bacana, capacidade para 12 mil torcedores, é um estádio acanhado, mas é um caldeirãozinho, Para nossa sorte, a União Espanhola não é um clube popular lá no Chile, então devemos ter aí no máximo 3, 4 mil pessoas. No máximo, tá? Se é que a gente vai ter isso tudo. Porque, a União Espanhola, como eu disse, não é um clube popular, mas é um estádio muito simpático, muito aconchegante, pelo que parece aqui. E tem um detalhe importante, reparem na grama, gente. É um estádio com gramado sintético, tá? E eu achei até interessante, e bom para o Fluminense esse jogo contra a União Espanhola ser na grama sintética, porque 3 dias depois desse jogo aqui, tem Fluminense e Botafogo lá no Newton Santos. E esse adversário, União Espanhola, não é um adversário, complicado, não é um adversário que mete medo em ninguém. Então vai ser uma oportunidade para o Fluminense treinar, se adaptar um pouco aí à grama sintética. E aí depois
3 dias depois tem um jogo contra o Botafogo no Newton Santos. Então vai servir meio que como um treino para o Fluminense para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Então, gente, está marcado dia 23 de abril, 7 horas da noite, lá no Estádio Municipal Bicentenário de La Flórida, em Santiago, Fluminense e União Espanhola, pela terceira rodada, então, da Copa Sul-Americana. Legal o estádio, né? Gostei. Bem bacana mesmo o estádio onde o Fluminense vai enfrentar o União Espanhola. Vamos falar um pouquinho sobre a base agora, gente, porque essa semana o Fluminense ele renovou o contrato de 2 jogadores das categorias de base. Um deles foi o goleiro Gustavo Ramalho, de 18 anos, que foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro sub-17 o ano passado. Junto com o Riquelme, junto com o Isaac, o Gustavo Ramalho teve o seu vínculo prorrogado até o final de 2028. Quem também assinou a sua renovação de contrato com o Fluminense foi o lateral direito Júlio Fidelis, também de 18 anos, e que também assinou um novo vínculo com o Fluminense até o final de 2028 também, tá? O Júlio Fidelis tá no Fluminense, gente, desde os 8 anos de idade, vai completar 10 anos de Fluminense, é muita coisa, e já tá pedindo passagem para começar a ganhar chances, ter oportunidades no time principal, no time de cima, tá? Já tá pedindo passagem para treinar e começar, quem sabe aí, né, a brigar por uma posição, porque foi destaque da última Copa São Paulo pelo Fluminense, é um lateral extremamente ofensivo e é artilheiro. Em 2023, no Sub-17, quando ele tinha ainda 16 anos, tá? Ele fez 7 gols pelo time Sub-17 do Fluminense. No ano passado, já no Sub-20, mas ainda com 17 anos. Então reparem, ele era 3 anos mais novo que a maioria dos seus colegas de equipe. E mesmo assim, ele também se destacou, fez 1 gol e deu 2 assistências no ano passado. E em 2025, o Júlio Fidelis já tem 3 gols na temporada, inclusive 2 na Copinha, como eu disse, foi um dos destaques, e no meio de semana fez o gol do empate contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Quem também assinou a sua renovação de contrato de surpresa com o Fluminense ontem foi o meia Nonato, que na quinta-feira deu assistência para o Germancano na goleada sobre o San José pela Copa Sul-Americana. O contrato do Nonato com o Fluminense terminaria agora, em julho. Mas segundo o Marcelo Neves do site GE, o Fluminense chegou a um acordo com o Santos e conseguiu prorrogar o contrato do Nonato, gente, até o final de 2026. Mais 1 ano e meio de empréstimo do Nonato ao Fluminense, e aí vai terminar o contrato dele com o Santos. E se agradar, né, se mantiver aí uma performance que seja satisfatória, deve ser, ao final do contrato com o Santos, contratado em definitivo pelo Fluminense. O técnico Renato Gaúcho vai comandar neste sábado pela manhã o último treino para definir o time que pega o Santos amanhã pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, jogo às 7h30 da noite no Maracanã. Renato vai mandar a campo um time diferente do time que jogou contra o San José. Atuou com os reservas, agora voltam os titulares. Porém, gente, não está garantido que todos os jogadores que foram titulares contra o Bragantino vão voltar para o jogo de amanhã, não, tá? O Renato, ele deve fazer algumas mudanças aí. Thiago Silva, Martinelli, John Arias, Germancano, o Cano ficou no banco, entrou no segundo tempo. Esses nomes vocês podem ter certeza de que retornarão à equipe titular. Não tenham dúvida de que eles voltam à titularidade. Porém, gente, no último jogo, alguns jogadores, eles colocaram uma pulguinha ali atrás da orelha do Renato Gaúcho. Thiago Santos, Bernal, Keno e até o Ganso, que é titular do time, mas tem essa questão aí do tempo que ele ficou parado, tá recuperando a forma física. O Ganso é uma dúvida, mas mais pela questão física do que propriamente pela qualidade, né? Vai depender da resposta do Ganso no treinamento hoje, se está se sentindo bem ou não, se tem condições de ser titular ou não. Se o Ganso, né, puder voltar ao time já como titular para um jogo mais pegado, um jogo com um ritmo mais acelerado, que é esse jogo contra o Santos, o Ganso entraria na vaga do Lima, que ficou como opção no banco na quinta-feira e continuaria então no banco de reservas. Já os outros jogadores, Thiago Santos, por exemplo, pode ganhar a vaga do Freitas na zaga. Thiago Santos foi muito bem.
No meio-campo, Bernal fez um partidaço. Para mim, foi o craque do jogo, foi o destaque da partida contra o San José. Pode ganhar a vaga do Hércules. E o Keno, apesar de não ter ido muito bem, o Keno é um jogador que agrada muito ao Renato, porque tem o 1 contra 1, coisa que o Canóbio não tem. E o Canóbio não vem numa fase boa, não. O Canóbio começou muito bem no Fluminense, fazendo gols, enfim, participando das jogadas, mas o Canóbio, nos últimos jogos, teve uma queda muito grande de rendimento. E pode ser que o Keno ganhe essa vaga do Canóbio e comece jogando a partida de amanhã diante do Santos. Cerca de 20 mil ingressos vendidos até agora de forma antecipada para essa partida. Dá para melhorar o público, quem sabe aí 30, 35 mil pessoas amanhã no Maracanã. Jogo que deve ter do lado do Santos, né, a volta de Neymar, pelo menos no banco de reservas. E uma novidade, atenção, hein, gente, atenção. O jogo de amanhã será exclusivo do Prime Video. Não vai passar no Premiere amanhã o jogo não, tá? O jogo amanhã do Fluminense é exclusivo no Prime Video. Então você, né, que não é assinante, dá para fazer ainda, né, a sua assinatura. Parece que tem um período ali de carência para quem nunca foi assinante do Prime Video, de 30 dias de teste, e aí você não paga esses primeiros 30 dias. Então o jogo de amanhã é exclusivo no Prime Video, com narração de Galvão Bueno, que agora é narrador do Prime Video, tá bom? Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela presença, pela audiência, ótimo sábado a todos. Aproveitem o final de semana e mais tarde a gente volta com mais informação, com mais notícia para você, torcedor tricolor. Grande abraço e até mais tarde.